Olá, olá, tudo bem? Boa noite. Oi, boa Tudo certo? noite, tudo certo? Eu acabei atrasando um pouquinho, né? Perdão, Tudo bem. acontece. Então, Carolina, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer te ter aqui. É muito legal essa experiência, né? De falar sobre um assunto um pouco diferente, né? Assim, pelo menos eu não entendo tanto assim sobre a questão do próprio enneagrama, mas sou uma pessoa Ah, assim, sou de fato interessado, né? Sou curioso para saber mais sobre esse processo todo, né? Porque me parece que é algo que fala bastante do autoconhecimento, né? Parece uma tipologia. Então, é muito legal te ter aqui, te receber aqui nesse espaço do labirinto, né? Onde você também pertence, né? Onde você também atua. Então, obrigado. É muito bom estar aqui também. Obrigada também. Massa, massa. Então, a live de hoje, né, vai ser sobre um tema geral também, né? A gente não trouxe nenhum conteúdo audiovisual, como é de costume, para assim, para servir como base, como guia, né? E o tema geral vai ser sobre essa relação que o Eneagrama pode ter, né, com diferentes terapias, né? Então, você poderia falar um pouco mais sobre o que é o Eneagrama, da onde que ele surgiu? O que que você acha disso? Pode ser. Bom, né? O Enneagrama, eu vou primeiro conceituar o Enneagrama, depois eu gostaria, se possível, de falar a minha experiência, né, com Perfeito. o Enneagrama, né? Tipo, o que é que o Enneagrama trouxe na minha vida, Sim. né? Bom, então o Enneagrama, ele é um mapa psicoespiritual da personalidade humana, Aham. né? Eu não tenho aqui o tapetinho, mas normalmente eu mostro que Enia significa 9, grama significa gráfico, então Enia significa um gráfico com nove pontas, né? Em que Perfeito. cada uma dessas pontas significa um tipo de personalidade. E que entre eles existe uma dinâmica de movimento, né? Aham. Que aí é por esse motivo que considera-se que o Enneagrama, né, ele é um mapa que consegue unir a psicologia com a espiritualidade. A Uhum. psicologia, porque ele trata da psique humana, né, tratando dos mecanismos de defesa prevalente, das paixões, como também, por meio desse conhecimento, o indivíduo que o possui, ele tem uma possibilidade de expandir a sua consciência e tornar-se alguém melhor. Então, ele acaba se tornando um caminho de espiritualidade, por essa Aham. proposta de tornar-se, né, alguém melhor. O Enneagrama ele tem cerca de 4.500 anos de existência. Ele nasceu no ano de 332 a.C., na Alexandria, na Mesopotâmia antiga, né? E ele contempla saberes de grandes povos, né, como os sufis, né, como, né, conhecimentos maias, né, tem grandes filósofos também dentro da temática. Então, ele contempla conhecimentos de muitos povos. Ele é um conhecimento que consegue unir, né, tanto a sabedoria oriental, a nível de, né, de conceitos de espiritualidade, como a psicologia da forma que foi estruturada no Ocidente. Né? Perfeito. Então, por isso, ele consegue, é como se fosse uma integração, Aham. porque ele Então fala de ele, algo que é universal. Opa, então ele tem um caráter sintático, né? Ele tem um caráter construtivo, né? sim. Perfeito. Né? Ele consegue unir, porque ele fala de uma coisa que é inerente ao mundo, né? Que é a essência humana. Aham. Então, a essência humana, ela é universal. Aham.
uma coisa que eu acho muito interessante, né, sobre o Eneagrama, né, é o fato de que ele sai assim desde uma preocupação assim com o nascimento, né, com os traumas, assim, né, com as primeiras experiências e vai até assim o desenvolvimento espiritual, né, a construção da pessoa, né, da própria personalidade, né. Então, eu acho muito interessante isso, né, porque a gente vê aí os dois movimentos, né, sendo, de certa forma, unidos, né. Eu acho que isso é o caráter de uma teoria, de uma prática que, assim, é multifacetada, né, assim, não é unilateral, né. E toda vez que a gente tem isso, a gente tem quase que contato com uma experiência ou parte de uma experiência luminosa, né? Assim, algo muito simbólico, né? De grande relevância para nós, né? Como seres humanos, né? Sim, né? O Enneagrama, ele é um mapa que, inclusive, né, relacionando com essa experiência luminosa que você trouxe, né, que é uma nomenclatura, né, de que Jung utiliza, né, mas que o Enneagrama, os estudiosos acreditam que ele não foi elaborado pelos homens, Perfeito. né? Acredita-se que o Enneagrama, acredita-se na sacralidade do Enneagrama como um mapa que foi se desvelado para o homem como uma possibilidade de tornar-se alguém melhor. Então, por isso que ele é um mapa tão exato, né? Ele é tão perfeito. Hugo, eu queria te pedir licença, Sim. né, para agradecer a presença de algumas pessoas bem especiais que estão aqui conosco. Né? Temos pessoas de vários estados brasileiros, amigos, colegas. Temos a Tiana, né, que é uma grande treinadora de Enneagrama, hipnoterapeuta, formadora de hipnose da Bahia, que está conosco. Temos o meu colega João, que é de São Paulo, que desenvolveu um estudo do Enneagrama das esferas, né? Que consegue unir o conhecimento do Enneagrama com os astros. Né? Ele é autor de vários livros. Ele é um grande estudioso, ele é um Enneatipo tipo 5, viu? Está aqui conosco. Eu tenho a Idajara, né, que ela é de Ilhéus, também na Bahia, que fez o Enneagrama comigo. Ela também trabalha com desenvolvimento para mulheres, né? Então, tem muita gente, tem o Michael, que é o esposo da Idajara, né? Enfim, tem muita gente boa aqui na live. Gente, gratidão a todos vocês aqui, né? São pessoas próximas, né? Tiana vai estar conosco aí, véspera do Dia dos Namorados, falando sobre Enneagrama para casais. Né? Então, como utilizar. Então, gratidão a todos, né, pela presença. Perfeito. Bom, né? Então, eu estava falando você falou sobre o aspecto luminoso, né? E aí a gente falou sobre a sacralidade do Enneagrama. Existe um livro chamado O Enneagrama, o símbolo de tudo e todas as coisas. E esse livro, ele traz várias comprovações científicas unidos, né, com o conhecimento do Enneagrama, com a geometria sagrada, né, com a lei dos processos da natureza, com a lei dos processos de administração de empresas, né, utiliza-se o Enneagrama como também um mapa de conhecimento, por exemplo, das marés, dos astros, né, assim como a fórmula Fibonacci, né, ou a proporção áurea, que são, né, fórmulas universais. Acredita-se que o estudo do Enneagrama, ele traz, né, esses aspectos também, de nos ajudar a saber os caminhos que devemos fazer, em múltiplos aspectos do ser.
é interessante quando você fala, né, eu acabo voltando assim para o meu conhecimento, né? Assim, eu sou psicólogo e sou psicólogo junguiano, né? Então lembra bastante alguns princípios da tipologia, né? Porque assim lembra bastante a questão dos contrários, né? Lembra bastante a questão da compensação, né? Como que a natureza não suporta um absurdo, né? Um exagero, né? Então aquilo dali vai ser compensado, né? E aí a gente consegue ver as inflexões, aonde se encontra o sofrimento, aonde se encontra a virtude, né? E aí toda vez que eu escuto falar algo sobre o próprio Enneagrama, né? Eu acabo me lembrando bastante sobre essas questões. Então, você pode explicar um pouco sobre essa questão assim da harmonia, né? Que quando você falou na geometria sagrada, eu pensei nisso, né? Porque a geometria para o Jung, né, é justamente isso, assim, é como a natureza acha uma tendência natural de se equilibrar, né, de se expressar, né? Então, você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Posso, né? O Enneagrama, ele contempla 3 leis, né? Leis universais, que é a lei do um, né? Que é o ciclo, é o todo, a questão de precisar, que nós precisamos estar em constante movimento, né? Que não existe o início, nem o meio, nem o fim. Nós precisamos estar, né, em processo, e a busca da individuação, ele é algo que é continuado ao longo da vida, né? Algo que a gente fala que... Eu lembro que a minha orientadora, né? Eu me formei pela Universidade Federal do Ceará, e a minha orientadora, ela estava já estava se aposentando, né? E na época, eu tenho 13 anos de formação, né? Então, há uns 15 anos atrás, já estou entregando minha idade. Ela estava passando dos slides do carrossel, aquele carrosselzinho, para os PowerPoint. Aham. E como ela não era muito familiarizada com tecnologia, eu que ia ajudá-la, né, a transmitir o conteúdo que estava no carrosselzinho para o slide. E toda vez que eu chegava na casa dela, ela estava estudando, cheia de livros, né? Aí eu dizia assim, doutora Gutencilda, a senhora nunca vai parar de estudar? Tipo Ela 5 disse também? não. Hã? Tipo 5? Não, ela não é. Assim. Ela disse, não, eu nunca vou parar de estudar, porque quando eu parar de estudar, minha mente vai parar, né? E aquilo para mim foi tão marcante, então isso para mim representa muito a lei do um, Aham. né? A lei da continuidade. A lei do 3 também, na geometria sagrada, representa a trindade, né? A trindade que é o alicerce de várias estruturas. Falando dos tipos psicológicos, o Jung, ele fala do quarto elemento, né? Aham. Ele A fala da totalidade. função principal, né? Da função principal, das 2 funções auxiliares, mas ele fala que o processo de individuação é exatamente contemplar aquele aspecto, né, da função inferior, que aí seria, né, que é aquele aspecto primitivo, grotesco, que nós não sabemos lidar, que é a nossa sombra, mas que ao mesmo tempo esconde uma grande energia vital. Perfeito. Que sem integrar esse aspecto, nós não somos inteiros, nós somos disfuncionais, e nós temos conflitos. Então, o entendimento de que, né, a integração dessa função inferior é essencial para que tenhamos um equilíbrio, para mim, casa muito com a proposta do Enneagrama. Porque o Enneagrama fala que nós somos uma essência, né, que inclusive, de acordo com o Enneagrama Sufi, Hugo fala que essa centelha divina, ela já é definida antes da nossa concepção. Né? O Enneagrama Sufi acredita que essa centelha já é apresentada ao seu guia espiritual antes da concepção. E quando você nasce, você inicia o processo de formação da personalidade. E aí você vai adquirindo as máscaras para ser aceito, né? Para ser alguém integrado na sociedade. Só que essas máscaras te afastam de quem você é na verdade, né? Por exemplo, no Enneagrama, nós temos, vamos falar do 5, né? Já que a gente está trazendo o 5. O 5, ele tem como pecado, né? Ele é alguém que a gente fala que
ele apresenta a questão do sentimento de escassez, né, por conta da sua história de vida, da sua criança ferida, né? Ele era uma criança que recebeu amor e, de repente, aquilo tornou-se escasso. Aquela atenção se tornou escassa ou até ausente. Então, ele internalizou uma crença de que tinha que poupar o pouquinho que tinha para conseguir manter-se vivo. E aí, na fase adulta, ele é alguém que se torna muito introvertido ou introspecto por conta desse sentimento de escassez, né, que prevalece. Só que ele percebe que a virtude sagrada que ele tem, né, é a questão, é aquela pessoa que, como é que se diz? É o oposto dessa escassez, né? Que ele tem a sua divindade, a sua virtude sagrada, né, que é a abundância. Se doar. Que é alguém que se doar. É aquela pessoa que está ali à disposição. Porque na personalidade, ele é alguém que se retém, que se poupa. E, no fundo, a grande questão que ele tem é tentar regular tempo e espaço. Para ele, são questões principais. A sensação que ele tem é que não tem muita energia. Então, ele poupa. E aí, quando ele passa a se desenvolver, né, e aí vai para o caminho das asas, que o Eneagrama propõe, o equilíbrio das flechas de integração e desintegração, que Jung diria que seria o processo de individuação, que é funções auxiliares, né? E aí, por fim, aí tem também o equilíbrio dos instintos, né? Que seria diminuir a discrepância entre o dominante, o normal e o reprimido. E aí ele consegue integrar e acessar a sua essência. Consegue tirar essa crosta de personalidade de máscaras que o afastam do contato com a sua centelha divina. É muito interessante. Bem diferente mesmo. E é muito curioso, assim, né? Porque a tipologia psicológica, né, formada assim dentro da própria psicologia analítica, né, tanto através assim de algo inato, né, de algo biológico, né, de uma ordem de um instinto mesmo, mas também de um ambiente, ou seja, de um nível social, de um nível cultural, né? E aí eu consigo ver que o Eneagrama também tem essa preocupação, né? Assim, quando eu fiz um curso breve, né, da Ludmilla, né, que é muito boa também, né? Assim, ela abordou bastante essas questões, assim, né, das crenças, né, da origem daquela pessoa, né? De como aqueles primeiros momentos, né, aquelas primeiras experiências formaram meio que uma estrutura, né? Lembrou bastante um texto que eu li da Marie-Louise von Franz, né, que não é um texto publicado, eu acho, na verdade, um seminário que ela fez na Califórnia, né, que ela faz uma análise de um santo suíço, né, o santo principal suíço, o nome dele é Nicolau von der Flue, né, Bruder Klaus. E é muito interessante, assim, porque esse santo, ele tinha... ele dizia que ele conseguia se lembrar de memórias de quando ele estava na barriga da mãe dele, né? Ou seja, que ele conseguia sonhar dentro da barriga da mãe, né? E aí a Von Franz faz uma série de análises sobre esses sonhos, sobre essas fantasias, e ela trata tudo isso assim como uma realidade, assim, não como algo que assim foi fantasiado, foi elaborado depois, quando ele já tinha alguns anos de idade, não, entendeu? Ela realmente considera aquelas experiências intrauterinas, sabe? Então, de fato, parece que existe algo muito mais complexo do que a gente tem contato, né, normalmente, e parece que o Eneagrama também tem essa preocupação em entender esse aspecto, né, que também tem uma certa relação com uma sombra, assim, né, com algo que assim não está desenvolvido aquele germe, né, então é um potencial, né. Eu acho isso muito interessante, de fato. É muito bacana, né? Nós temos dois eneatipos, que inclusive em seus comportamentos têm características complementares, né? Que é o tipo 3 e o tipo 7.
né? O tipo 3, de acordo, inclusive, com o relato do Padre Domingos, né, eles fazem um trabalho muito bonito de renascimento. Legal. E ele percebeu, né, pela frequência de casos, né, que eles têm, de alunos, né, e pessoas que eles fazem aconselhamento, que a experiência que marcou, né, essa pessoa, ela aconteceu na hora que a mãe descobriu que estava grávida. Uau. Que por um aspecto, né, por exemplo, né, digamos que uma família em que o pai é alcoólatra, aí naquele primeiro momento ela não achou confortável, né, a notícia de estar grávida. Então naquele momento o bebê, né, ou o feto talvez, né, o feto, ele internalizou uma ferida de carência afetiva. Aham. Porque o tipo 3, ele é do centro emocional, e a ferida predominante desse perfil é a carência de afeto, né? E o tipo 7, né, que ele já é do centro intelectual ou mental, que é o entusiasta, né, aquela pessoa alegre, extrovertida, animada, ele tem uma experiência intrauterina de sensação de morte iminente. Uhum. Que em grande parte dos casos, né, pode ter sido um risco de aborto espontâneo ou não. Entendi. E nos casos de renascimento, eles identificam, né, as pessoas trazem à tona essa experiência de morte iminente. Nossa. Eu tenho até uma experiência interessante para relatar. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Ela tem traços do tipo 8, certo? E eu tinha, né, quando eu estava grávida, eu queria muito ter parto normal. Então, ela se encaixou em posição cefálica, né, para nascer. Só que vésperas, né, do período em que a gente fica em observação, ela se mexeu. Quando ela se mexeu, o cordão umbilical assou. Então, nós tivemos que antecipar o nascimento e teve que ser um parto cesáreo. Uhum. Quando foi nascer, como estava muito laçada, a médica teve que usar um fórceps, né, que é um instrumental para facilitar o nascimento. Uhum. E como ela teve, né, que ser puxada, a criança ela reagiu na hora que a médica, a anestesiologista foi aspirar o líquido placentário, ela lutou. Ela lutou porque ela já foi tirada da mãe de uma forma abrupta, né? Já, de certa forma, correu um risco de vida. E aí, na hora que ela foi nascer, né, quando foi aspirar, e por não conseguir aspirar, ela teve uma insuficiência respiratória, porque o líquido obstruiu as vias aéreas. E aí ela teve que ir para uma câmara de oxigênio. O tipo 8, né, eles são pessoas que têm histórias de vida muito fortes. Uhum. Eles tiveram que, muito cedo, né, se virar sozinhos. Literalmente era uma questão de sobrevivência. Né, eu vejo nos cursos que eu faço, né, os tipos 8, eles trazem histórias de, né, até abuso físico, moral, né, agressões. E o que me chamou a atenção, que a minha experiência, né, da minha filha, foi quando ela nasceu. É tanto que aos 2 anos de idade, ela queria atravessar a rua sem segurar na minha mão, dizia que não precisava, né? E sempre apresentou aqueles traços de liderança. Era uma criança que tomava a frente, tomava a iniciativa, né? Por quê? Por conta de uma experiência que ela teve, intrauterina até o momento do nascimento, em que ela teve que ser forte. Porque se ela não, né, tivesse sido forte, talvez ela não estaria viva. Nossa. Né? E o interessante nesse aspecto, Hugo, né, porque o 8, o 9 e o 1, eles são pessoas do centro físico e eles têm questões com a raiva, né? Eles têm como um sentimento que os domina a raiva.
O 8 é a raiva para o mundo. O 1 é a raiva internalizada. E o 9 é aquela ambivalência, que é o triângulo. Então, eu percebo hoje, como mãe, que um grande desafio que minha filha tem é saber como canalizar de forma saudável essa raiva que ela tem e é dela. Né? E ela fica vermelha, ela vem, né, e tudo. E que isso é da história de vida dela. Né? E que isso é genuíno. Que deve ser respeitado. Né? Eu acho isso bem interessante. Temos um relato aqui de uma colega, né, que é a Patrícia Couto, que diz que foi tirada pelo fórceps e é tipo 8, autopreservação dominante. O que é o autopreservação dominante? É alguém que tem como valores, né, o conforto, o bem-estar, né, e a segurança. Então, veja como tem uma correlação, né, com essa experiência e a sua personalidade. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, né, se quiser trazer mais comentários, estamos aqui, né? A gente está aqui, é um bate-papo, que é interessante. Eu tenho também um relato, Hugo, de uma grande amiga minha, psicanalista, certo? Que ela fez o curso comigo ano passado. Fez o curso comigo no começo do ano passado. E ela disse que nunca tinha conseguido compreender por que, quando o pai dela faleceu, né, quando ela foi ao velório, ela disse que não conseguiu chorar durante o velório. Não conseguiu. E ela foi julgada por isso. Né? Como é que a pessoa, no velório do pai, a filha mais apegada, não demonstrou, né, afeto? E aí ela disse que chegou em casa com tanta energia, que ela disse que ficou até as 2h30, 3 da manhã, fazendo uma das melhores faxinas que ela deu na casa dela. Diz que limpou detalhes, esfregou e limpou. Aí disse que depois se sentiu melhor e foi dormir. Ela disse que nunca tinha compreendido. Quando ela fez o Eneagrama, ela se viu também como um tipo 8, né, que é do centro físico, e ela percebeu que aquele contexto gerou sim nela, né, uma sensação de tristeza, enfim, e que a forma que ela tinha naquele momento de dar vazão àquilo era por meio do corpo. Era uma forma que ela tinha de manifestar aquele sentimento que estava dentro dela. Né? E o 8 tem uma questão de não mostrar-se vulnerável. Então, talvez, se ela chorasse ali no velório, ela estaria se colocando vulnerável. E o 8, ele acha que se ele colocar vulnerável, ele está colocando a vida em ameaça. Como foi a experiência da criança. Então, é super interessante essa história. Ao escutar esses relatos, o que me vem em mente, né, é como se o Eneagrama, né, por ser um mapa, né, por você conseguir ter um auxílio, um recurso exterior ali, né, você consegue meio que se projetar nesse mapa e ter esse retorno, né, se identificar com alguns traços, assim, com alguns dados, né, algumas informações, e isso daí acaba facilitando, né, uma espécie de um processo simbólico mesmo, né, assim, o que me vem em mente, né, em vez da pessoa ficar naquela crença, né, que ela teve, naquela interpretação parcial que vem desde a infância, entendeu? Quer dizer, de acordo com a teoria de vocês, pelo que eu entendo, segundo o próprio nascimento, né, e depois da infância, e isso pode ser continuado, né, parece que a teoria do Eneagrama facilita, né, com que esse processo simbólico seja, de certa forma, como que eu posso colocar? Assim, aconteça com maior rapidez, né, com maior facilidade. Perfeito. O que a gente percebe que o Eneagrama,
ele é uma linguagem, ele é um mapa, que quando ele é validado pelo paciente, né, terapêutico, ele gera uma autorresponsabilidade e um comprometimento. Perfeito. É como se o Eneagrama, ele tem essa versatilidade de trazer um conhecimento simples para quem quer ter um primeiro contato, mas, ao mesmo tempo, para quem quer aprofundar, ele traz informações para isso. Então, o Eneagrama, ele é um mapa que serve para gerar um engajamento. Perfeito. Né? Ele é um mapa que serve, é um mapa, né, universal. A gente vê escolas no mundo inteiro, inclusive o dia 30, né, 30 de maio, é o Dia Internacional de Eneagrama, Legal. que vai haver um evento com a participação, salvo engano, de 6 países, gratuito, né? E que é promovido pela IEA Brasil, né, em parceria com outras associações nacionais de Eneagrama, e que eles trazem a universalidade disso. Então, assim, no meu entendimento, por exemplo, aquele arquétipo do curador ferido, né? Eu vou falar um pouco, né? Eu não sei se eu já falei. Eu falei para alguns alunos. Quando eu me sinto à vontade, eu falo. Quando eu também não sinto, eu não falo. Eu, com 18 anos, comecei a fazer terapia. Sim. Né? Aos 15 anos, eu tive um processo meio depressivo. Minha mãe nunca deu muita relevância. E aí eu tinha plano de saúde, minha melhor amiga estava fazendo terapia, eu fui lá, marquei e fui. Peguei o médico com a letra A, né, o primeiro, e fui lá. E aí eu fui diagnosticada com... Eu tinha transtorno obsessivo compulsivo e tinha depressão. Né, então comecei a fazer terapia. E aí fiquei na terapia, na psicoterapia e tomando medicação, né? E aí fui e tive todos os meus processos. Mas essa sensação que eu tinha é que eu não era só, né, uma adolescente que, por incrível que pareça, mais introspectiva, mais calada. Eu sempre gostei muito de estudar, eu acho que é porque minha mãe é 5, né, meu irmão é 5 e a minha personalidade gosta do reconhecimento, então a forma que eu tinha dela me reconhecer era tendo destaque na área do conhecimento. A sensação que eu tinha é que aquilo me trazia dúvidas sobre quem eu era, o que eu poderia ser. E a sensação que eu tinha também é que aquilo, ao invés de me dar possibilidades, limitava as minhas potencialidades. Eu me sentia alguém, né, como paciente, sempre muito curiosa, alguém preso. Quando foi em 2009, né, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro curso de Eneagrama com o Padre Domingos. Eu tive a indicação de uma médica, amiga da família, que havia feito, e aí eu fiz, né? Quando eu estava lá, quando ele começou a descrever o meu perfil, eu dei gargalhadas na hora. Disse, poxa, eu sou assim, né? Eu sou isso, mas assim, eu não sou só isso. E eu me tornei assim porque eu tenho uma experiência. Aquilo me gerou um conforto tão grande, e gerou e naquele momento é como se abrisse na minha frente um caminho de possibilidades. É se pela primeira vez alguém entendia de fato, e não era um médico, não eram médicos, porque eu não passei só por um, né? Que estava descrevendo de fato quem eu era e o que eu poderia ser. Aquilo me trouxe um bem-estar e uma força que eu não estava tendo antes. Né? E você outra, não se sentiu mais sozinha. Isso. E na época eu fiz com minha mãe, né? Minha mãe é um tipo 5. Minha mãe sempre foi alguém muito introspecta, muito calada. A forma de lazer dela era com documentários, com muitos livros. E às vezes a sensação que eu tinha é que minha mãe não era feliz. Né? Que minha mãe, porque o lazer dela era diferente do meu. Sim.
Então, quando eu fiz a experiência que eu tive de fazer o curso com minha mãe, fez com que a nossa comunicação se tornasse muito mais empática, Perfeito. É né? muito interessante, né? Assim, porque a história da origem da psicologia junguiana é muito parecida com isso, né? Assim, depois que o Jung teve a quebra com Freud, né? Ele ficou meio desorientado, sem saber o que fazer, tanto na vida pessoal dele, né? Como na própria atuação clínica, porque ele percebia que a teoria, né? Que ele estava usando não mais lhe servia, entendeu? Não daquele jeito, pelo menos, né? E aí ele mesmo fala, assim, que resolveu meio que deixar de lado, assim, todos os preconceitos teóricos, né? E começar a viver aquela experiência, né? Do olho a olho, né? Aquela experiência verdadeiramente humana, o fenômeno em si, né? Se é que a gente pode falar nesse termo, mas enfim. E aí o que aconteceu foi que ele foi vendo, entendeu? Como que a vida é complexa, né? Ele já tinha aquela intuição, né, de que a psicologia, né, que a mente humana não poderia ser meramente orientada pelo instinto sexual, assim como não podia ser meramente orientada pelo instinto relacionado ao poder, né? E aí, com o paciente dele, né, que ele tinha um verdadeiro afinco, né, ele foi percebendo, nossa, olha só que interessante, assim, porque essa minha cosmovisão, essa minha ideia aqui, tá certo, eu consigo validar ela de todas as formas. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso que essa outra pessoa está falando, né, que esse meu paciente, que esse meu analisando está falando, também está certo, né? Eu não posso desvalidar, né, o que essa pessoa está colocando. Né? Isso seria um crime, né? Seria antiético, né? E aí ele começa a fazer, a construir, né? A sintetizar os tipos psicológicos a partir disso, entendeu? Porque ele foi percebendo, nossa, assim, cara, o ser humano é altamente complexo, não tem como você falar que é só uma coisa, entendeu, ou outra, entendeu? Aí ele fala, né, em algumas vezes, em alguns livros diferentes, né, que não é só uma questão de é só isso, né? É uma questão de isso mais aquilo, né, também. Então, é muito interessante porque você estava falando sobre essa sua relação com a sua mãe, né, essas dificuldades, e é isso, né? Assim, a gente percebe que um sistema como esse, que uma tipologia, nos serve como recurso para a gente se tornar menos unilateral, né? Menos cego, né? Ver as coisas através de uma perspectiva mais abrangente, mais profunda, né? Eu acho que é muito interessante uma tipologia como a do Enneagrama, né? Porque é algo que, de certa forma, tem uma linguagem que todo mundo consegue aprender, né? Todo mundo consegue se identificar, né? E eu fiz um curso introdutório, né? E é impressionante, assim, como todo mundo ficou animado, entendeu? Fazendo brincadeira, entendeu? Disso daqui, isso, aquilo lá, entendeu? Falando sobre na própria vida, entendeu? Como que era, entendeu? E começaram a rir de si mesmo, entendeu? Das próprias fraquezas e tudo mais. Então é muito legal porque assim a tipologia junguiana ela é muito rigorosa, né? Muito interessante, muito rica, né? Mas ao mesmo tempo pode vir a ser, né, um pouco confusa justamente por causa desses aspectos, né? E demanda muito estudo, né? E aí é muito interessante que com algo como o próprio Enneagrama, né? Todo mundo consegue se ver e se enxergar. Eu acho que isso é algo muito precioso, né? Porque é uma forma de facilitar, de colocar essa ferramenta do autoconhecimento, né, para todas as pessoas, né? Você não precisa ser um especialista para se entender melhor, né? Eu acho que isso é fenomenal, assim, eu acho que é mirabolante, de fato. A diferença que eu percebi, né, é que o enneagrama, a personalidade, é algo que é perene ao longo da vida, né? Algo que você tem desde né, a concepção até antes disso e você vai com ela. E eu percebi que os tipos psicológicos, você pode ao longo da vida, né, ter alternância entre eles.
né? Pode ter alternâncias. E que isso é muito bom, porque é algo também que traz caminhos de desenvolvimento, né? Tem um relato interessante, Hugo, de uma colega, inclusive ela é do sul do país, é treinadora de enneagrama, trabalha com gestão de pessoas, e ela foi, né, ela se auto-identificou com o Enneá tipo 1, que é do centro físico e traz a energia para dentro, né? Então ele controla os desejos e os impulsos. Então é alguém que tem uma grande moral, alguém muito ético, muito correto, perfeccionista. E ela tinha problemas na coluna e sofria de contrações musculares, né, num grau tão elevado que o caso dela era inoperável. Sim. Ela adulta, ela usava aqueles equipamentos para poder corrigir, né, usava, eu não sei o nome, né, aqueles usava aqui, e ela já estava, como é que se diz, consolada com relação a esse comprometimento. Aí ela fez vários tratamentos alternativos e médicos, né, alopáticos, e não tinha sucesso. Quando ela fez o processo, né, de autoconhecimento, ela fez, né, as 3 etapas, depois fez a formação de facilitadora, foi que ela conseguiu evoluir no tratamento desse problema que ela tinha. E hoje, né, ela posso dizer que está curada e sem sequelas. Então, assim, o que é que a gente tem a dizer? Que muitas das afecções que nós temos físicas, né, ou psicológicas, elas são por conta de questões mal resolvidas. Que às vezes os casos não evoluem porque a crença ela permanece, né, a causa permanece. Né, para quem não sabe, eu sou da área da saúde, eu comecei a ter dificuldade de tratar determinados pacientes. Então, quando eu passei por essa experiência de ter o enneagrama na minha vida, eu comecei a perceber, né, que como profissional da saúde, eu poderia começar também a procurar entender os meus pacientes por além da questão da doença que eles me traziam. Eu poderia ter uma visão mais holística, né? Uma visão mais... E aí eu comecei, no prontuário dos meus pacientes, eu comecei a colocar os perfis. Primeiro eu validava, né? Validava com eles. E aí quando era um paciente que eu já tinha um vínculo, né? Já tinha uma relação com aquele paciente, aí eu começava a personalizar os tratamentos de acordo com o perfil da personalidade dele. Isso fazia com que o tratamento ele evoluísse de uma forma diferente. Eu tive casos de 3 pacientes, né, inclusive dos 3, um pai e filho, que apresentavam fobia. Eles sentavam na cadeira, começavam a sofrer suar frio. E aí, depois eu os identifiquei como o Enneá tipo 6. Tive a validação de ambos. E eu consegui, junto com um colega que é hipnoterapeuta, realizar o procedimento nos 2. Mas esse mapa, se não fosse o conhecimento desse mapa, eu não teria tido uma possibilidade de ir um pouco além da minha competência profissional e trazer um conhecimento que talvez para eles foi um conhecimento muito precioso. Né? Foi um conhecimento muito, muito especial. Então, assim, eu vejo o enneagrama, né, como o Padre Domingos fala, ele como um mapa de compaixão. Quando você compreende o enneagrama, independente da sua formação, se você é engenheiro civil, se você, né, trabalha no comércio, se você é médico, psicólogo, ele é um mapa que fala sobre a essência do homem, algo humano. Quando você começa a acolher a si mesmo como alguém que tem potencialidades, mas ao mesmo tempo tem áreas que precisam ser cuidadas, você acolhe a sua imperfeição e você também passa a acolher a imperfeição do outro.
e aí você se identifica menos, você projeta menos, e você passa a se abrir mais funcional. Então, assim, eu vejo o Enneagrama como um mundo, né? Como o Padre Domingos fala, como um mapa de compaixão. Uhum. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria só pincelar para quem acredita, né? Para quem o Enneagrama, ele não é um símbolo bidimensional. Não é. Ele é um símbolo tridimensional. Perfeito. Não é uma hexágono, um triângulo e um círculo. São duas pirâmides sobrepostas, né, formando o que chama-se Merkabah, dentro de uma esfera. O que é que isso quer dizer? Para quem acredita, eu não estou querendo convencer ninguém de nada, eu estou trazendo apenas um aspecto. Esse símbolo Merkabah, ele é um portal. Ele é um portal que, se você praticar, né, atividades de meditação guiada, atividades de mentalização sobre um tapete de Enneagrama, você pode ter a possibilidade de também acessar um nível mais elevado do que você poderia ter não tendo esse caminho, entende? Então, ele é um Merkabah. E para quem tiver curiosidade, né, Merkabah com K, com H no final, né, fica aí uma dica de pesquisa, né, que não é o objetivo dessa live, mas para mostrar o quanto o símbolo do Enneagrama é precioso e é profundo, né? E traz esses aspectos também, né, que eu não vou adentrar agora, que senão eu vou fugir muito do tema. É muito curioso, assim, porque com essa tua fala, eu lembrei novamente, assim, de uma psicóloga junguiana, né, uma das mais conhecidas, que é a Von Franz, né, e ela é muito racionalista, né, ela tem essa forte tendência. E um livro, né, por sinal, sobre a psicoterapia, né, ela falava que coisas estranhas aconteciam dentro das pirâmides, né, e aí ela falava, pessoas já deixaram objetos, tipo, lâminas, assim, dentro de pirâmides, e aí, pouco tempo depois, a lâmina estava afiada. Não, é um negócio meio místico, né, meio misterioso, mas aí você vê, né, uma mulher ultra racionalista, né, acreditava nisso, assim, né, como que a expressão das formas geométricas, de alguma forma, tem um poder, tem um impacto, né, invisível sobre nós, né? Então é de fato muito interessante. Eu não me atrevo a estudar muito essas coisas, né? Mas que é curioso né? A gente fala que entre o céu e a terra existem muito mais coisas, né, do que questionar nossa vã filosofia. Perfeito. O que eu sugiro, né, aos meus alunos, né, as pessoas que de alguma forma perguntam, é que não se fechem as possibilidades, né? Como Von Franz, eu estou há uns 3 meses tentando ler esse livro. Mas eu leio, eu já estou nas 50 páginas finais, né? Porque ele tem 379 páginas. E é um livro que é didático, mas tem muito conteúdo, então ele é bom para você degustar. Né? E ele me trouxe muito esclarecimento. Foi o livro que eu aprendi tipos psicológicos, foi nesse livro Psicoterapia da Von Franz. Né? Onde eu consegui entender, né, melhor. O que a gente recomenda, né? Por exemplo, o meu colega, o João, eu não sei se ele ainda está online. Ele é também um pensamento introvertido, ele é um engenheiro, ele é, se eu não me engano, é matemático, professor de epidemiologia, alguém das ciências exatas, né? Alguém que é muito ligado à comprovação científica. A lógica, né? E nos estudos dele, ele descobriu, né? Claro, também tem uma contribuição da intuição. Ele descobriu aspectos muito interessantes, né, do movimento dos astros
com questões da personalidade. E ele é alguém cético, é alguém das ciências exatas, é alguém ligado ao conhecimento. E aí tem muito a ver também com a questão da função inferior, né? Dizem que, inclusive, no livro da Von Franz fala que grandes movimentos místicos aí americanos, europeus, são financiados por pessoas do tipo pensamento, né? Como se fosse a questão da projeção da sua função inferior. Existe uma magia. Então, o que é que eu quero dizer às pessoas que estão aqui? Não se fechem ao novo. Né? Procurem, antes de criar, eu digo assim, minha mãe, há muito tempo atrás, quando lançou essa moda de sushi, né? Quando começaram a comer sushi, sashimi, hot, ela disse, que coisa horrível. Como é que você vai querer comer um negócio, um peixe cru? Não tem graça. É bom, é bom. É muito bom, mas a minha mãe, eu digo assim, que mamãe, ela julgava sem conhecer. Sim. Depois que ela provou, eu chegava a levar ela 2, 3 vezes na semana, ali nas cidades funcionários, no Laulim, para levar ela para comer o tal sushi que ela por tanto tempo foi resistente. Então, antes de você julgar algo que possa ser novo, permita-se conhecer e saborear. Né? Eu digo assim, eu já passei dos meus 30 e poucos anos, muita coisa que algum tempo atrás me causava um certo medo e receio, hoje para mim se mostrou como algo muito, muito profundo e muito mais, que trouxe muito mais respostas para a minha caminhada do que algo para mim que era muito, muito exato, muito correto. Então abra-se ao novo. Né? Evite andar com o copo cheio, procure andar com o copo com um pouquinho de espaço. Né? Antes da gente chegar, quando alguém chegar falando algo novo para você, procura ter empatia, ouvir. E aí a vida é isso. Primeiramente é aquilo, né? Nos confrontarmos com as nossas próprias sombras, né? Então, todo tipo tem um ponto de estresse, né? Então, por exemplo, né, todo tipo, né, tem um pecado capital, né? Por exemplo, você já mencionou de alguns tipos, né? Então, se a gente tiver uma melhor noção, né, a gente acaba tendo um preconceito, de fato, mas é um preconceito positivo, né? Porque a gente já tem aquilo dali em mãos, né? A gente já sabe mais ou menos, assim, como que a gente pode se comportar mediante certas circunstâncias que aparecem, né? E ajudar os outros também, né? Quando os outros estão passando por esses momentos, né? Então, de fato, é muito interessante, né? E é algo que o próprio Eneagrama fala, né? Através desses pontos de estresse, né? E aí é só passando, né? Por essa compreensão, por esse conhecimento que vem muito mais de uma ordem da experiência do que algo da cabeça, né? Que a gente vai encaminhando, né, para uma melhoria, assim, para um processo de desenvolvimento, né? Então, é de fato muito interessante. Obrigado por fazer essa colocação. O Eneagrama ele é estruturado por 4 pilares, né, que é a experiência infantil, que gera um mecanismo de defesa, a experiência infantil que acontece a nível de cérebro reptiliano, que é como internaliza, o mecanismo de defesa, que é o neocórtex frontal, que gera uma distorção mental, que você passa a ver o mundo de uma ótica parcial, que aí gera um estado que a gente chama fixação ou armadilhas. E todos os 9 tipos, cada um deles tem experiências comuns, tem mecanismos de defesa prevalente, tem distorção mental, e essa distorção mental, ela gera a paixão ou pecado raiz, que é um estado emocional que prevalece na tipologia. E aí que ela vem e retroalimenta a experiência infantil. E aí fica nesse ciclo de sabotagem. Perfeito, perfeito. Quando você descobre que isso é automático, você consegue quebrar esse ciclo e entra num ciclo virtuoso, ou a gente chama de um ciclo funcional.
E aí no Enneagrama a gente tem esses caminhos, né? Como ensina a fazer esse caminho de resgate ao ciclo vital. Perfeito. Hugo, eu acho que nós temos poucos minutos, né? Sim, sim. Faltam 6 ou 7 minutos, eu acho. Mas é muito interessante, né, que todas as colocações, né, de volta, me faz lembrar do livro da Von Franz, né, a Psicoterapia, onde ela fala que a função inferior tem a tendência de ser infantil, né, de ser tirânica e de ser lenta, né? E é justamente tudo isso que você está falando, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado enorme, né? Justamente com nós mesmos e com os outros, né? Para não devorarmos ou sermos devorados, né? Ela traz até uma metáfora, né? Assim, que é como se 6 animais tivessem uma espécie de confinamento, né? E os 3 conseguem, de alguma forma ou de outra, coabitarem, né? Mas aí, se aparecer um leão, né, se aparecer um animal selvagem, né, o leão só vai devorar os outros 3 e vai acabar tudo, entendeu? Então, Eu acho bem fantástica por aí. essa metáfora que ela faz, muito Sim, boa. é algo meio, assim, meio bobinho, assim, mas tipo, de uma forma bem simples, bem prática, explica Ela traz bastante. um entendimento muito profundo. Porque Pois Jung, é. né, ele acreditava muito na quadrinidade do ser, Aham. né? Da Assim como a quadratura, história da... né? Como? É a questão da quadratura do círculo, né? Que, por exemplo, era um problema matemático e geométrico, né? Que vem desde muito tempo e foi muito bem elaborado pelos alquimistas na Idade Média, né? E ele traz isso de volta, né? Que é justamente esse paradoxo, né? Que é o autoconhecimento, através dessa tentativa de encaixar o mundano, né? Com a expressão natural, assim, do eterno, né? Da perfeição. Então, o mundano acaba sendo representado pelo quadrado, né? E a perfeição, a natureza, né? O divino, pelo círculo, né? Então, como que esse quadrado consegue se encaixar nesse círculo, entendeu? E aí a gente vê justamente essas questões da própria tipologia e tudo mais. Mas eu acho que é melhor a gente já ir terminando, Carolina, porque o tempo realmente está acabando. Eu acho que seria interessante você falar um pouco sobre o curso que você vai dar, né? Que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque é voltado para terapeutas, né? Então você pode falar em cerca de 1 minuto ou menos sobre esse curso? Ou a gente pode Bom, abrir uma outra gente, live também? não, eu acho melhor. Acho melhor, tá certo. Vamos encerrar essa para a gente não perder. E aí, em 5 minutos, eu falo com mais calma Perfeito, sobre esse projeto. tá certo. Pois eu vou terminar a live aqui, pessoal, e eu já vou criar uma outra, viu? Até mais. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Uma pessoa entre tudo, então é isso. Eu acho que ela vai saber. Salva a live, Hugo. Vou salvar. Voltando. Então, só a gente finalizando, né, a nossa live sobre o Enneagrama, né, como um mapa que pode auxiliar ao terapeuta, Uhum. né? Eu acho Mapa de que... significados, né? A gente poderia colocar, Como? talvez. É como se fosse um mapa de significados, né? Sim, né? Como você falou, né? A questão do símbolo também. Fica um convite para quem não conhece, né? Fazer o seu processo aí. Primeiro, né? Talvez entender um pouco da sua tipologia, do seu processo, entender um pouco sobre essa dinâmica da tua psique, né? Os caminhos de crescimento propostos por esse mapa. Porque a gente sabe que, né, tem uma máxima que fala que o terapeuta só leva analisando até onde ele chegou. Então, da importância dele estar, assim como a lei do um, né, estar fazendo os próprios processos dele. Uhum. Né? Então, aí, como uma forma de contribuir diante desse contexto de quarentena,
né, eu tenho 2 convites para fazer às pessoas que estão aqui nos assistindo. A primeira, né, que é de uma forma intuitiva, eu tive um sonho, né, eu sou paciente do Evaldo, né, e aí ele traz uma relevância muito aos sonhos, e quando começou a quarentena me gerou uma inquietação muito grande. Aham. E aí eu tive um sonho que para mim representou, né, isso, e aí tive como fruto uma ideia de trazer uma maratona de lives, né? Eu digo, nossa, eu conheço tanta gente bacana, tanto profissional bacana, por que não trazer conteúdo gratuito, né, a respeito de autoconhecimento para as pessoas. E aí surgiu a maratona de lives Enea Luz, que são 20 lives, todas segundas e quartas, às 8 horas, com profissionais do Brasil inteiro e fora do Brasil, né, tratando desde o conhecimento da criança ferida. A gente teve uma live agora, quarta, sobre sombras, enfim. E acontece pelo Instagram, né? Então todos estão convidados. A gente já teve 8 lives, teremos ainda 12 lives, né? Então fica o convite. E só que nesse mês de junho, eu vou ministrar uma aula da pós, que eu pensei que estava adiada, que é Bases Neurológicas da Aprendizagem. E vai acontecer exatamente no horário de quarta-feira, às 8, então, de 6 às 10, né? Então a gente vai adiar as lives de quarta para quinta. Em segundo, o convite que eu tenho que a gente está lançando um mini curso, já tivemos 2 turmas, com a duração de 3 horas, que é para quem gostaria de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do que essa live, né? Fica o convite. Quem quiser mais informações, é só entrar aqui no meu Instagram, mandar um direct que eu respondo. E em parceria com o Instituto Labirinto, a pedidos, vamos lançar um curso EAD específico para terapeutas e psicólogos. Em que vamos lançar, a gente vai fazer uma correlação dos tipos psicológicos com a tipologia do Enneagrama. Vamos trazer aí comparações do processo de individuação proposto, né, pela psicologia analítica com o caminho de individuação proposto pelo Enneagrama. Vamos trazer um modelo de entrevista, né, que o terapeuta ele pode, né, levar para o set terapêutico para colocar para o seu analisando, né, enfim, né, dentre outras discussões, né, bem interessantes. Então, quem tiver interesse também, esse curso ainda não foi lançado publicamente, mas provavelmente até a semana que vem nós vamos estar com esses 3 cursos, né, o mini curso, o curso básico de Enneagrama com 12 horas voltado para o público em geral, e um curso voltado apenas para terapeutas e psicólogos. Né? Então é isso. Então, Hugo, eu também quero, né, te agradecer, né, aí a condução, né, eu admiro, né, eu participei de muitas lives muito bacanas que você conduziu. Então, assim, parabéns pela tua iniciativa de estar engrandecendo o nosso instituto, né, porque ele é meu, é seu, é nosso. E é isso, né? Acho que é basicamente isso. Perfeito. Gratidão. Eu obviamente gostaria de te agradecer também por ter aceito esse convite. Eu acho que foi muito, muito interessante essa live, né? Eu acho que a gente conseguiu simbolizar, né? Unir vários aspectos, né? De 2 teorias tão interessantes, né? Tão diferentes também. Então foi uma experiência muito legal, né? Esse contato aqui contigo, né? Então muito obrigado, eu me sinto muito agradecido, né? por você ter aceitado esse convite, né? E Ok. eu gostaria de falar também que eu estou atendendo online, né? O meu cartão está na página do Labirinto, então caso alguém tenha interesse ou queira recomendar, né? Estou oferecendo esse serviço. E eu criei uma página no Instagram, assim, literalmente não tem conteúdo ainda, mas terá, né? Hugo Moraes Psi, né? Então, se vocês puderem ajudar com isso, seria legal também, né? Mas eu prometo que eu vou começar a postar
conteúdo interessante lá, mas por enquanto, de fato, não tem nada. Então, é isso. Mais alguma coisa? Hugo, você não tem um evento de mitologia que vai acontecer online agora? Verdade, vai ser amanhã, né? Vai ser pela parte, assim, são seminários, né, do laboratório do Mito, né, que é um laboratório interdisciplinar, né, coordenado pelo professor Carlos Velasquez, né, lá na Unifor. Eu vou apresentar o meu trabalho também. Vários alunos e ex-alunos vão apresentar trabalhos também, né, e vai acontecer de manhã e vai acontecer pelo período da tarde. O meu vai ser o penúltimo, vai ser pela parte da tarde. Eu acho, assim, mais tarde eu posso postar nos stories o evento e tudo mais. Então, é aberto, né? Basta você se inscrever. Então, eu vou falar sobre, assim, como a era, né, na qual vivemos parece que tem muita relação com o que o deus grego, romano, Hermes, né, Mercúrio, simboliza, né? Então vou tentar fazer essa aproximação. Então, caso alguém tenha interesse, se sinta convidado também para participar, né? Assim, por mais que eu tenha feito essas lives, eu sou um pouco tímido, né? Então acho que eu meio que recalquei esse evento de amanhã, ainda estou pensando sobre, né? Mas é Eu isso. queria só fazer um breve relato, né? Eu faço, sou paciente, né? Eu não sou psicóloga, né? Sim. Me coloco como terapeuta holística. Há muito tempo eu faço psicoterapia, já fiz várias linhas, mas quando eu me permiti conhecer a psicoterapia junguiana, né, Uhum. como paciente, eu vi o quanto esse processo ele é profundo, né? O Perfeito. quanto ele traz evolução, né? Evolução verdadeira, profunda. Uhum. Então, assim, para quem É estiver. uma psicologia profunda, né? É chamada por esse nome. Então, é um negócio realmente bem complexo, bem denso, né? Então, Mas, ao mesmo assim, tempo, eu essencial. estou aqui validando, né? Até os meus alunos, quando eles perguntam, pedem indicação, eu Aham. digo, olha, se você puder buscar psicoterapia junguiana, ela é bem diferenciada. Então, assim, fica aqui abertamente a minha Perfeito. indicação, né, ao Hugo, né, aos terapeutas junguianos. Opa. Aconteceu um pequeno acidente aqui. Terapia junguiana por uma experiência pessoal, né, por uma experiência que eu estou passando e tem sido muito preciosa para mim. Eu Ótimo. acho que é isso. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu tinha lembrado de algo a mais, mas não tem problema, não. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né, Carolina? Alguma pessoa perguntou se iria ficar gravada a live. Sim, sim, aquela primeira de 1 hora já está lá disponível e essa eu também vou deixar disponível, tá certo? Ah, eu acho que é isso, então. Muito obrigado, né? Sim, eu lembrei, né? Você estava falando sobre a psicologia analítica, né? Eu lembrei um fato que ah, na última live, né? Eu convidei um artista, um pintor, né? Para falar sobre a questão do autorretrato, né? Na pintura, na arte. E aí é muito interessante, né, que nos bastidores, né, a gente estava conversando, a gente tem um amigo em comum, né, a gente não se conhecia, mas a gente tem um amigo em comum. E aí ele falou, né, que a live que foi feita, né, sobre o Portinari, né, ele estava assim com uma série de preconceitos, porque ele achava que ia ser eu e o Gabriel, né, que além de ser pintor, é aluno de psicologia, né? Esse colega ele estava mencionando que ele estava achando que nós dois iríamos só meio que falar sobre patologias que a gente viu, entendeu, do Cândido Portinari no documentário, entendeu? E foi justamente o contrário disso, entendeu? Foi justamente o oposto, né? Então, muitas vezes as pessoas carregam esse certo estereótipo, esse certo preconceito com a psicologia, né?
E, de certa forma, existe uma base na realidade aí, né? Assim, o que ele falou é uma certa tendência materialista, racionalista, né? De julgar para além da conta, né? E de analisar, né? Analisar demais. E a psicologia analítica, né? Por excelência, ela tem esse movimento que também usa essa parte analítica, mas não para criar psicologismos, né? Mas sim para servir como Amplificar. base justamente para você amplificar, para você criar paralelos, né? E isso é algo construtivo, né? Isso é algo vital que a gente precisa para sobreviver, né? Assim, para nos construirmos, né? E é uma perspectiva muito interessante que eu, sinceramente, não costumo ver muito em outras abordagens. Assim, eu vejo mais de profissionais do que em abordagens específicas. Então de fato é muito interessante, né? Esse aspecto da psicologia analítica, que não existe complexidade, não existe profundidade, né? Sem todo esse esse contexto, né? Cultural, esse contexto maior, né? Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa, Carol? Então, eu acho que foi bem bacana. Gostei muito também. Máximo, excelente. Muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima live. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.